Boa noite, amigos e irmãos queridos, trabalhadores da Fraternidade Espírita Chico Xavier, Maceió, e também os nossos amigos que não são, mas são amigos e irmãos de outras instituições espíritas. Desejamos boa noite e damos as boas-vindas ao nosso irmão Lourenço, que pela primeira vez vai compartilhar conosco os estudos dele sobre esse capítulo do Evangelho. E antes queremos fazer referência que a Fraternidade Espírita Chico Xavier, ela foi fundada em 8 de janeiro de 2006 e no momento estamos no modo virtual. E futuramente, posteriormente, se Deus assim o permitir, estaremos em nossa sede física, mas embora estejamos no modo virtual, nós já temos assim algumas atividades relativas ao estudo da doutrina, como o ESD, os estudos das obras básicas, o estudo do livro de Jacobson Santana, Psicofonia na obra de André Luiz, e também o estudo do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Os diversos departamentos realizam atividades de reunião durante a semana, como a área da mediunidade, dos estudos, do atendimento espiritual, e a cada 2 meses nós estamos realizando o nosso Cine Debate. Nós elegemos um filme, liberamos ele, né, através de link, para que todos possam assistir previamente, fazemos uns vídeos, uns cortes, em geral 12, 14, em que a gente possa trabalhar aspectos doutrinários espíritas, e aí nos reunimos uma noite. Não projetamos o filme todo, mas apenas aqueles cortes que nós fazemos. E agora, vamos pedir a nossa amiga, nossa irmãzinha Léo, Letícia Moraes, para fazer a nossa leitura, que vai ser compartilhada aqui, certo? A nossa mensagem de preparação. Enquanto é dia. Boa noite, gente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus. João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Livro Caminho de Vida de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Léo, por sua contribuição. E Ademir,
Por gentileza, você poderia fazer a nossa prece inicial? Amém. Pois essa da mensagem que toca em nossos corações, desperta em nossas mentes, e ter a certeza da presença, da espiritualidade amiga, contribuir acreditando. Possamos também levar nossos pensamentos ao mestre amigo, que nunca se fez ausente, está presente diariamente em nossas vidas. Mestre Jesus, que essa equipe, trabalhadores, nosso irmão, que irá explanar o Evangelho, possa sentir teu amor, a tua paz, a tua proteção. Nos conduz, Mestre, nos permite a compreensão e a prática do teu Evangelho. Desenvolve hoje sim. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós passamos a palavra para o nosso irmão, Lourenço, que ele vai discorrer sobre os itens 1 e 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lourenço, por gentileza, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Berna, mais uma vez o convite. Jesus nos abençoe, né? Vamos à nossa explanação. É um nome bem pomposo do Evangelho, né? Mas é reflexão em torno desse Evangelho maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele, por exemplo, nos fala sobre esse aspecto em particular que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Quando Jesus ele faz essa alusão, essa referência sobre os pobres de espírito, os que deles seria o reino dos céus. Quando a gente vai fazer a reflexão do Evangelho, a gente vai perceber que, via de regra, o senso comum é o contrário daquilo que realmente Jesus quis falar sobre pobreza de espírito, né? Sobre os pobres de espírito. Na realidade, quando a gente vai contextualizar aquela época, e ainda nos dias de hoje, as pessoas, via de regra, falam que esse indivíduo é um pobre de espírito, seja porque ele não compreendeu as regras sociais, as situações que a vida normalmente exige de nós, ou verniz social, ou ainda as regras da etiqueta, ou os saberes formais que fazem de nós talvez pessoas melhores ou diferenciadas. Mas, na realidade, quando Jesus fala sobre pobreza de espírito, ele está fazendo alusão à humildade, né? Seria aquele ser que nos dias de hoje não teve a oportunidade, talvez, de passar pelo berço, pelas academias, pelo conhecimento formal, e à sua época ele teve a oportunidade de perceber pelas faculdades superiores que ele já tinha desde aquela época. E, via de regra, esse conhecimento também fazia exaltação da própria personalidade perante os demais, né? Principalmente os doutores do tempo. Isso é tão verdadeiro que quando a gente vai ler lá os livrinhos Boa Nova e os outros também, Primícias do Reino, né? A gente vai ver que havia um certo orgulho vinculado ao saber das leis sagradas da época. E Jesus veio combater isso. O bonito é que quando Jesus vem, ele vem explicar, ele vem ser literalmente um espírito, ele dá vida à letra que era morta, não como a gente espírita fala, né? O espírito que dá ânimo, que dá vida ao corpo morto. Jesus veio fazer isso quando conosco esteve, e ele explicou muito bem essa passagem da pobreza de espírito, tratar-se na realidade do sentimento de humildade, para que a gente, e sempre dando uma fundamentação, interessante é isso. Quando ele fala do sentimento, do porquê, ele dá um para quê também, né? Porque deles é o reino dos céus, lá no capítulo 5 do texto de Mateus, versículo 3 em diante. Ou seja, ele faz uma amarração, literalmente,
ele nos explica, é isso com finalidade ou apontando para esse caminho. E observem bem, o grande desejo da nossa parte é poder participar das cercanias do Pai, coabitar com Deus, usufruir da presença, do auxílio dos anjos, entenda-se, os espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, como possíveis orientadores nas nossas horas de dificuldades, de tristezas. A gente sempre faz esse tipo de alusão. Se a gente for voltar um pouquinho para os nossos idos iniciais lá na casa espírita, o nosso sonho, o objeto de desejo do nosso sonho era poder participar das reuniões mediúnicas, né? Pelo menos o meu era, porque aí eu ia poder dispor da presença dos espíritos amigos ao meu lado. Num certo sentido, isso remanesce desde a época de Jesus também, né? Mas ele vai nos explicar de uma forma muito serena que a gente precisa, para possuir ou para ascender a essa região, a essa localidade chamada Reino dos Céus, e via de regra nós espíritas falamos assim, o Reino dos Céus é um reino no nosso coração. Jesus fala isso também, né? Quando ele está à porta do templo conversando com Hanan. Mas a gente precisa entender também que os espíritos, e aí é livro dos espíritos, precisam se reunir em algum lugar, geograficamente falando. E o livro dos espíritos vai falar numa determinada localidade, vai fazer referência ao Sol também, como local de reunião dos seres mais evoluídos, mais esclarecidos da nossa Via Láctea, né? Do nosso sistema solar. Isso é fato também. Existe o local interior e existe o local exterior também. Mas o que Jesus quis falar com isso? Humildade. Sabe assim, humildade é você se despir daquele sentimento de orgulho que, via de regra, a gente tem quando possui saberes. Mas não são somente os saberes formais, pós-doutorado em Cambridge, Yale, Oxford. Não. Os saberes formais também, a gente poderia dizer, contextualizando, da doutrina dos espíritos, porque não? Via de regra, a gente vai perceber isso em determinados irmãos, né? Isso, num certo sentido, é muito exaltado também. Não da forma como o Espírito Verdade nos ensina, no seu Evangelho, quando ele nos fala, espíritas, eis o primeiro univos, espíritas, esclarecei-vos, espíritas univos, né? Repetindo exatamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já falou, quando conosco deixou lá na Santa Ceia o 11º mandamento. Conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem, não serão pelas vestes, livrinho Boa Nova também, né? Não serão pelas vestes, pelos poderes espirituais, pelos saberes, pelos conhecimentos. É interessante que o livrinho Boa Nova, ele até estende um pouco mais aquilo que está posto e colocado na Bíblia. E a gente às vezes se ilude com isso. Na realidade, o diferencial para nosso Senhor Jesus Cristo vai ser esse estado de ser que a gente chama humildade. Na humildade, eu não me vejo, eu não me percebo superior ao outro. Mesmo possuindo os conhecimentos, os saberes que eu julgo ser tão importantes na minha vida, né? Isso é tão verdadeiro que Jesus ele exaltou muito essa questão da humildade, e aí vem a questão também da bem-aventurança e ela apontar para uma determinada situação, né? Os pobres de espírito, como tem lá em Mateus 5, porque deles é o reino dos céus, é uma propriedade, uma posse nossa. Quando Jesus faz essa fala, faz essa observação, a gente vai perceber que ele vai dar um motivo para essa humildade. Se tu quiseres participar das alegrias desse reino dos céus, tu terás que ser humilde. Mas a gente começa a perceber também que certas convicções também tornam a gente, às vezes, orgulhoso, distanciado desse reino dos céus, né? E outra historinha lá do Boa Nova,
Jesus vai conversar com Bartolomeu, né? Bartolomeu que às vezes discutia com seus familiares, era servo fiel, mas era servo triste, deprimido, trazia convicções, sabe, talvez equivocadas sobre a fundamentação, a necessidade do Evangelho, e Jesus vai conversar com ele, tendo a oportunidade de desfazer, ou de desconstruir cada crença, cada convicção sobre a sua relação com os seus familiares, tanto é que quando ele volta para casa, ele volta assim, mais sereno, mais tranquilo, né? O livrinho Boa Nova fala que ele vai de Jerusalém a Dalmanuta, após uma longa conversa com o Cristo, com o Mestre, e a gente às vezes se perde na imaginação, imaginando que Jesus de Nazaré é maravilhoso, né? Hoje nós já temos sensibilidade para poder alçar esses ensinamentos, coisas que talvez à época a gente não tinha, não é por outro motivo que nós somos espíritas, né? Cristãos redivivos, renovados, reconvertidos e ressensibilizados pela palavra de Jesus. Repare que coisa linda. O Evangelho nos ensina isso. Então, participar das alegrias do reino dos céus, com certeza ele já está lá, aguardando por cada um de nós, é poder compreender que não tem como nós alçarmos a esse patamar sem a presença dos nossos irmãos, queridos ou desafetos. Que regra difícil de ser seguida, mas é a regra de ouro trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu posso ser o melhor amigo, eu tenho um seletíssimo grupo de pessoas que conosco partilham das nossas mentalidades, mas a gente não vai alçar o reino dos céus se a gente não refizer as nossas diferenças, as nossas divergências com aquelas pessoas com as quais um dia nós convivemos e fruto dessa convivência talvez não tenha nascido um bom relacionamento, né? A série André Luiz vai nos mostrando que a vida, do ponto de vista prático, na realidade, ela é uma oportunidade constante de reencontros, né? E só o Espiritismo, só o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é revisto, reanalisado, estudado sob a ótica do Espiritismo para poder nos ensinar isso, os encontros e os reencontros que a vida nos traz. Quando a gente volta os nossos olhos ao Evangelho, a gente vai perceber então que o saber ele exalta o indivíduo, é verdade, ele auxilia, ele ajuda muito, porque ele começa a construir verdades, né, a verdade que liberta. Quando Jesus faz essa alusão, essa referência, não é só do Evangelho, da letra da lei, mas das leis de um modo geral. Elas nos libertam, né? Mas é um cuidado que a gente precisa ter sempre para que esse saber não nos distancie do outro, não é verdade? Para que esse saber não faça exaltação da nossa personalidade em relação ao outro, ou não dificulte o nosso relacionamento com as demais pessoas. Eu estava estudando recentemente, fazendo uma releitura do livro Atualidade do Pensamento Espírita, Viana de Carvalho, é fantástico, né? Porque ele meio que tem um pensamento que vai além, relacionando com o nosso Evangelho, em relação àquelas circunstâncias que nem sempre são salutares ou saudáveis ou agradáveis no movimento espírita. Por exemplo, aquele particionamento de grupos de estudo em sociedades de classe, né? Aqui não é uma crítica, é uma observação, então, para a gente poder refletir, porque isso inclui e exclui. Então, eu vou citar o caso da nossa profissão, né? Se a gente começa a segmentar muito a associação dos psicólogos espíritas, magistrados espíritas, pedagogos espíritas, sabe? Jornalistas espíritas,
Isso foi muito exaltado, mas o Viana de Carvalho já vai dizer, já vai fazer uma outra fala, que o ensino e os saberes espíritas eles têm que ser transversalizados, não especializados, como lá atrás se dizia tanto. Como se exaltava tanto, um deles era o professor Herculano Pires. Olha que situação interessante, não é verdade? Por que isso? Porque num embate ou num processo de discussão que é natural para crescimento de um grupo, a gente pode dizer assim, para uma pessoa que está, de repente, numa sociedade dessa, dita espírita, Associação dos Psicólogos Espíritas, alguém que não seja psicólogo vem fazer uma fala, aí a gente diz, não, mas não é psicólogo, ó, eu já estou excluindo, não incluindo. Eu já estou sendo vaidoso pelo meu saber e não humilde, não estou conseguindo incluir, percebe? Como a mentalidade do Vianinho de Carvalho, né, que era a glória da oratória, né, só perdia para o doutor Bezerra de Menezes, e diga-se de passagem também no tamanho, porque ele era, o doutor Bezerra tinha 1,60, o Vianinho 1,58, magrinho, franzino, mas todos os dois desceram lá das mesmas regiões dos planos espirituais para o planeta Terra, né, lá no Ceará, aquela região deles lá. E quando abria a boca para falar, era de uma mentalidade, de uma visão adiantada em relação à convivência, aos saberes espíritas, e por que não falar espiritualistas também. Era um irmão muito adiantado, enchia os salões, não tanto quanto o doutor Bezerra de Menezes, para nos falar exatamente dessas coisas. Humildade, ela nivela as pessoas, ela não diferencia, não é verdade? E só tem um jeito, o único jeito da gente participar das alegrias do Reino dos Céus é sendo humilde, conseguindo conviver com as pessoas. Quando a gente também estuda o livrinho Paulo Estevão, uma das coisas que talvez mais encante Saulo, e posteriormente, quando ele se torna Paulo, é a humildade de Estevão, Gesiel. Ele ali era humilde, viu? Esse não caba humilde. Como é que o cara remando nas galés, ele já consegue fazer com que, espiritualmente falando, o feitor das galés, né? Ele escravo, ele consegue encantar, espiritualmente falando, aquele irmão que, com toda certeza, era um ser mais grosseiro, mais severo, mais hostil, no sentido de fazer com que os comandados estivessem sempre se colocando à disposição. Repare, e é ele que vai ser designado para trabalhar como um enfermeiro de aspas, né? Um cuidador de um patrício romano. Posteriormente, quem se recorda quando Saulo de Tarso vai bater lá na porta da casinha do caminho, o que ele vai pedir para os apóstolos que abrem a portinha lá totalmente desconfiados? Eu queria conhecer as dependências de Estevão. Ele argumentando com Paulo, não tinha igual. Humilde, sereno, tranquilo, sem querer rivalizar conhecimentos e saberes sobre os textos sagrados. Olha a lição que aquele irmão nos traz desde aquela época. Só que aquele irmão, na realidade, era um ser humilde, profundo detetor dos conhecimentos do texto de Isaías, né? Quem teve a oportunidade de ler sabe que ele dá um pulo quando Pedro apresenta para ele a figura do Messias e vai lá dentro e traz os textos do Levi ainda em pergaminhos. E diz, aonde? Onde é que está esse homem? Pelo amor de Deus, aonde? E Pedro vai dizer para ele, foi crucificado aqui mesmo, entre nós, há um ano atrás, cerca de um ano atrás. Olha como era fresco o ambiente ainda, né? A gente fica analisando, meu Deus, que ser humilde. Quando ele vai ser condenado, ele pede para que os apóstolos não o sigam, que ele vá sozinho, porque se há alguma coisa... Olha a humildade dele, sabe assim? E a segurança que ele tinha, a ligação que ele já tinha com o Pai. Ou seja, era um espírito já evoluído, mesmo sendo ser judeu, né? Ele conversava com seu pai, ensinava o seu pai, mas pai, o tempo todo, né? Isso
sabe assim, é humildade, é serenidade, é aquele ser já evoluído e que vem só complementar os seus saberes quando se torna cristão. Nós precisamos disso nos diversos locais, sociedades, reuniões, instituições que nós participamos. Conseguir conviver com as pessoas. E tem hora que é difícil, a gente reconhece isso. Ninguém é santo, nem candidato a santo, né? Mas a gente precisa da presença das pessoas. Sabe assim, fechar os olhos e dizer, meu Deus, me ajuda, me auxilia a conviver. Eu não preciso amar agora, mas eu posso sim me dispor à convivência, né? Então, a vida tem essas coisas para a gente poder ser beneficiado, como o próprio Bartolomeu, e Jesus diz isso, né? Jesus fazendo a pregação em outro momento, lá no Sermão do Monte, em que ele olha para Bartolomeu, se tiver na hora, você já faz assim, minha gente, já dá um toquezinho. Já olha para Bartolomeu e Bartolomeu se emociona, né? Porque essa parábola praticamente, do jeito que ela é construída, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi encontrado num campo. Ela é dita praticamente segundo o Humberto de Campos, com Jesus olhando para aquele discípulo que era servo triste. Então, olha que grandiosidade. As convicções, elas nos atrapalham muito. Convicções não só sobre o mundo, mas também sobre a nossa própria personalidade. Eu sou, sabe, o que mais conheço de espiritismo. Será? Quando a gente começa a conviver com as pessoas, eu sou o que mais conheço de fluidoterapia, né? Será? A gente vai se percebendo como mais um, mas as pessoas querem ser diferenciais nas suas vidas, né? Berna, não sei se a gente ainda tem tempo, mais um tempinho. Meu irmão, nós temos 15 minutos. 15 minutinhos, tá? Eu me desliguei um pouquinho da hora. Então, a vida e os ensinamentos dos saberes cristãos, eles são exatamente desse jeito, né? Eles vão nos convidando a refazermos as nossas posições, as nossas visões, a convivermos efetivamente com as pessoas. Em outro momento, Jesus também vai apresentar, porque as pessoas tinham dificuldades com explicações formais, e ele precisava fazer recorrência aos símbolos, né? Quem é o maior no reino dos céus? Nos explica o Evangelho. Ele vai tomar das crianças, de um menino, quando diz, né, aquele que não se assemelhará a essa criança, ou a esse menino, ou a essas crianças, não participarão das alegrias e das venturanças do reino dos céus. A gente quer tanto, sabe o caminho, mas a gente tem dificuldade, né? No agir, no proceder. Cada um de nós faz as suas reflexões, as suas leituras sobre a vida, elenca as suas prioridades, os seus necessários e supérfluos, né? Mesmo nas questões do estudo, mas na prática mesmo, o que vai resultar de tudo isso são as ações materiais em relação ao nosso próximo, nosso sentimento, né? A gente fica às vezes pensando, como profissionais da área de RH, de recursos humanos, de qualidade de vida, meu Deus do céu, o senhor vai contabilizar do outro lado? Será que são somente os feitos materiais ou também a relação sentimental com o nosso próximo, né? É por isso que a Laura vai dizer lá para o André Luiz, tentando explicar para ele essas cotas de sacrifício que a gente às vezes precisa fazer, entre elas a necessidade de ser humilde, porque a gente tem dificuldade, sim, e ela tenta explicar lá para o André Luiz que
tudo é relativo na espiritualidade, os trabalhos, as atividades, e a espiritualidade ela percebe com melhores olhos aqueles trabalhos que têm a ver com cotas de sacrifício. Então ela coloca lá para o André Luiz. Toda vez que o Ministério do Auxílio me delega crianças, a atividade de cuidar, e aí isso envolve uma humildade muito grande, porque aqui no plano material, né, regras existem para o plano espiritual e regras existem para o plano material. Talvez a gente dissesse assim, não, cuidar de crianças, talvez assim eu faça na evangelização, né? Eu estou lá no grupo, eu estou na casa espírita, eu estou numa atividade religiosa, mas será que eu faria de modo informal? Cuidar, por exemplo, como eu estou com meu menino, acabou de dormir, meu menino entre aspas, né? Todo pai, na realidade, é um grande abobalhado, né? Um rapazão de 17 anos especial, dormindo. Mas às vezes eu fico refletindo o que seria de mim se não fosse as amigas ou as irmãs, remuneradas ou não, que precisam vir para poder ficar com ele, para eu poder sair para o centro espírita. Como são as coisas, né? E nível de amizade, de irmandade, de fraternidade, de humildade. Ou seja, essa contabilização, para nós, é um mero favor, mas para a espiritualidade, segundo a Laura está explicando lá para o André Luiz, uma ação humilde, de humildade, ela está sendo contada em dobro, né? Por isso que adentrar efetivamente no campo do espiritismo é aprender essas regras de ouro que vão nos ensinando a relativizar certas circunstâncias pelas quais nós passamos, a não dar valor, a não cair em armadilhas de lobos, né? Me recordo perfeitamente hoje, quem participou vai se lembrar disso, de uma reunião em que você ali é uma espécie de armadilha de lobo, em que você, se não se ligar, é convidado a disputar conhecimentos e saberes espíritas. Totalmente desnecessário. Hoje a gente faz essa leitura, essa reflexão. Mas à época, talvez a gente não tivesse essa capacidade de perceber isso. Por isso que lentamente o nosso coração vai sendo transformado e aquilo que era rigor, rigidez, orgulho, vaidade, presunção, vai se tornando lentamente humildade, né? O pai, ele sabe construir as circunstâncias de uma tal maneira e lentamente ele vai formando esse coração de uma tal maneira que você, meu Deus do céu, quem eu era e quem hoje eu sou. Muitas pessoas fazem essa reflexão. Mas isso não se dá somente com as atividades formais que a gente tem dentro da casa espírita, né? E do contrário, esse processo de evolução seria tão somente fechado aos irmãos vinculados ao espiritismo. E, na realidade, o processo de crescimento pelo qual a engenharia de Deus nos coloca, ele está destinado a todos os seres. Não é verdade? Gesiel, que a gente falou, o Estevão era um ser humilde por natureza, por si só. Um irmão amorosíssimo. Nós podemos ser assim também, amorosos, sem aquele pieguismo, sem aquele sentimento de... Eu sempre falo assim, tem gente que diz, só cuidado com as críticas, de colocar a mãozinha assim, ou então fazer alteração de voz, mas sendo pessoas autênticas, se dispondo a conviver com os desafetos. Isso é humildade. Humildade ensinada por Jesus nem é se sentir mais, nem menos, né? Porque aí seria falsa humildade ou falsa modéstia. Isso é tão verdadeiro que quando ele é questionado, tu és rei, ele diz assim, eu sou rei. Ele se afirma como rei. Para muitos irmãos isso parece até irmãos principalmente não vinculados à religiosidade, ao cristianismo, um suposto orgulho.
mas ele está se admitindo aquilo que de fato ele é, nem mais nem menos. Mas ele faz essa ressalva, ele faz o apontamento. Mas o meu reino não é deste mundo. Percebe? Então, essa bem-aventurança, esse estado de ser ao qual nós seremos conduzidos pela nossa própria atitude em relação ao próximo, é sermos humildes, ela é de fato necessária para nós mesmos, né? Porque nós é que seremos bem-aventurados, seremos beneficiados com isso. O que mais que a gente pode colocar em relação à bem-aventurança? Estudemos, que nós conheçamos cada vez mais, nós possamos aprender cada vez mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que isso não represente um orgulho, passando a régua e fazendo uma finalização da nossa reflexão. Uma vaidade. E isso não represente para nós outros um distanciamento dos nossos irmãos das outras casas espíritas, dos outros estados, da convivência. Não gosto de estar com aquele grupo. Não, sabe? Isso ainda precisa ser muito refletido, analisado, porque isso é muito sutil. Via de regra, a gente não percebe isso. Ou a gente se exclui, né, de certas convivências, ou então a gente se coloca num pedestal, num patamar de elevação intelectual em relação ao outro, mas não consegue conviver. Estou fazendo toda essa fala porque eu estou me recordando de um grande irmão, né, da doutrina, que certa feita ele fez a seguinte reflexão. E foi por esse motivo que nós fizemos a fala também do Vianney de Carvalho lá no Atualidade do Pensamento Espírita. Joana, que é esse ser maravilhoso, estudiosíssimo, né? Lá no livro A Veneranda Joana de Ângeles, debatia com o Padre Vieira, ainda quando era Soro Juana Inês de la Cruz no México, debater com o Padre Vieira. Ou seja, a mulher não era fraca, não, era estudiosíssima desde aquela época. Ela é um ser humilde, porque o Atualidade do Pensamento Espírita é um livro somente de questões científicas. E o que ela faz? Ela delega, outro caso prático também. Ela faz a delegação desse livro para o Vianney de Carvalho. Repare. Então, nós temos na doutrina dos Espíritos vários exemplos de seres que são humildes, que nos ensinam o tempo todo, basta que a gente observe isso. Chico Xavier, então, nem se fala, né? Outro livro interessantíssimo para a gente poder aprender, em que ele vai conversando lá com Vantuil de Freitas, a sua primeira carta, ele precisa explicar para o Vantuil de Freitas e para nós também, através da Sueli Caldas. Estou tentando aqui buscar o nome do livro, lembro já. E toda vez que ele psicografava as obras de Emmanuel, os originais, ele precisava deixar os originais, uma com ele, e outra era remetida à FEB, Federação Espírita Brasileira. Por quê? Ele justifica até para o Vantuil de Freitas, a obra de Emmanuel é constantemente atacada. Então, via de regra, as pessoas chegavam para ele e diziam isso, Emmanuel disse isso, e aí ele ia nos originais e olhava, está aqui, Emmanuel falou isso. Quem fazia essas observações? Com certeza eram irmãos espíritas, não eram irmãos não espíritas que faziam esse tipo de crítica. Por isso é que ele é um irmão que representou muito bem, Chico Xavier, o 11º mandamento, trazido e ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi perseguido. Ali foi, sabe assim, insistentemente e constantemente perseguido, mas era de um amor, de uma paciência, de uma generosidade. E a gente fica, que ensinamento, que exemplo prático, caso concreto, prático, de humildade, disso que Jesus falava, porque conseguia conviver a despeito
sabe assim, da caratonha, ou do revés, ou dos bicos, ou das caras trouxas dos outros irmãos espíritas em relação à sensibilidade que ele já possuía desde os 17 anos de idade. Repare que coisa linda. Então, o Evangelho ele nos ajuda, mas os exemplos que a própria doutrina nos traz, né? A gente vai dizer, meu Deus do céu, transforma igualmente os nossos corações, os nossos sentimentos, para que a gente consiga conviver com as pessoas, a despeito da cara feia, da cara troncha, apesar, sabe, assim, daquele desdém que eventualmente a gente precisa aguentar, porque senão a gente não convive. É exatamente isso que é prático e necessário para a gente conseguir conviver com os nossos irmãos. Eu acho que essa doutrina, ela literalmente, ela vai mais além do que as nossas meras limitações. E permita Jesus, para a gente já ir encerrando, Berna, que cada vez mais a gente possa ter esse coração de trazer, de conviver com aquelas pessoas que às vezes a gente diz, meu Deus do céu, me dá humildade, serenidade. Tem um caso que eu lembrei desse mesmo livro, do Chico, Testemunhos de Chico Xavier, lembrei agora. Testemunhos de Chico Xavier. Se alguém recita obras ou trechos do Parnaso de Além Túmulo, olha como Chico era humilde. E arrosta para si a autoria de um dos poemas que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Minha gente, o Chico Xavier assistiu esse camarada, dito expositor espírita, e dito autor de um desses poemas que está no livro. Esse caso está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Pois o Chico assiste esse camarada recitando esse poema, se dizendo autor desse poema, de um desses poemas, e o Chico ainda desce para cumprimentar esse rapaz, dá um abraço e não fala absolutamente nada. Fica, ó, o bico caladinho, quietinho. Perfeitamente, que coisa linda, meu irmão, né? Já pensou, Berna? Eu me sentiria constrangidíssimo se eu tivesse que passar por uma dessa à frente do autor, aspas, né? Ou do médium, do intérprete, aliás, da espiritualidade, que escreveu esse ou aquele poema que está lá. Meu Deus do céu. Mas acontece no seio do movimento espírita. Por isso que essa mensagem, esse capítulo, ele não é destinado aos não espíritas. Primeiramente, ele é destinado a nós espíritas. A gente precisa conviver, sim, aprender a conviver, primeiramente, com os nossos irmãos do espiritismo. E do contrário, talvez por isso também, para a gente poder finalizar, né? E o Lacordaire, que escreve no Evangelho Bem e Mal Sofrer, desprendimento dos bens terrenos, já estou finalizando, tá, gente? Ele vai dizer lá naquele artigo A Chave do Céu, que a caridade precisa começar em casa, né? E ele vai dizer, vossa mulher e vossos filhos são os vossos primeiros pobres, a eles deveis a vossa primeira esmola. Então, a nossa mulher e filhos, engraçado é que ele faz essa exaltação, né? Vossa mulher e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A gente que acha a caridade aos pobres tão bonita, chama tanta atenção, por que será que ele falou desse jeito? Lá na Revista Espírita de 1865, salvo engano. Mas o nome do artigo é A Chave do Céu, para quem quiser dar um Google aí. Exatamente para poder mexer com os nossos brios, que a caridade ela é, primeiramente, ato de amor ao próximo. Não é só ato material de levar pão, café e sopa. Também é, mas não só é isso. Por isso que ele, em cima do princípio geral, fora da caridade é que não existe salvação, vem um ajuste fino desse mesmo irmão lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e nos traz
essa observação. Vossa mulher e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles deveis a vossa primeira esmola. A gente, em relação à família e também em relação à nossa família, doutrina espírita. Então, tem que começar entre nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela paciência. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. É um prazer imenso estar com cada um de vocês. Com cada um de vocês. Beijo no coração, minha gente. A gratidão é toda nossa, que estamos aqui bebendo, né? Bebendo da simplicidade do Evangelho, pois o Evangelho é simples, a mensagem de Jesus é simples. Ela precisa ser bem simples para que a gente possa introjetar e partir para a ação. E nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação, o seu carinho, e esperamos sim contar com você outras vezes, certo? Muita gratidão. Eu que agradeço, minha gente. E aí, antes de realizarmos a nossa prece de encerramento, queremos agradecer a presença, a participação de todos os amigos e irmãos, e lembrar que o nosso próximo encontro, nós teremos a nossa irmã Letícia Moraes, que vai nos trazer o início do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A Letícia vai discorrer sobre os capítulos de 3 a 6, certo? E agora eu gostaria de pedir a Ju para, se possível, fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa noite, assim, bem tranquila, com muito carinho. E obrigada a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer ao nosso Mestre amado Jesus e à espiritualidade amiga que nos conduziu mais esse encontro. A toda essa fonte bebida no Evangelho. Gratidão, Senhor, pela inspiração ao nosso irmão. Gratidão, Senhor, por todos aqui que se fizeram presentes, encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor, pela tua presença amiga. Fica conosco hoje, sim, que assim seja. Um grande abraço fraterno, renovamos a nossa gratidão.